a gravação iniciada. Para aqueles que vão assistir essa aula depois, sejam muito bem-vindos à aula de Teologia Ministerial. Essa é a terceira aula do nosso módulo. Nós vamos falar sobre ministérios, ministros, credenciais de um ministro, coisas importantes relativas à vida do ministro, tá bom? Eu queria ler esse último parágrafo da introdução desse livro com vocês, como eu falei, hoje é uma aula de leitura, então a gente vai ler. Na verdade, vou ler logo a introdução inteira, é pequeno e tem muita coisa produtiva. Então, o texto começa assim, ó. O texto a seguir é resultado de muitas inquietações e reflexões pessoais a respeito do serviço cristão e de como temos trabalhado para o avanço do reino de Deus. Tento mostrar um caminho para as igrejas e seus líderes no desenvolvimento dos novos obreiros. A princípio, deixo algumas orientações para aqueles que desejam seguir este caminho tão gratificante e especial. Sigo com reflexões sistemáticas daquilo que julgo servir como base para qualquer pessoa que deseja ser um obreiro aprovado. O que o autor do texto está dizendo aqui, que esse texto, esse livro, é focado na preparação e no melhoramento das igrejas e dos obreiros, tá? Vai falar de algumas orientações para aqueles que são ministros e vai também dar base de teologia sistemática. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Base de teologia sistemática para aqueles que desejam seguir esse ministério, tá bom? Então, ele deixa um versículo para nós, 2 Timóteo 2,15. Chamamos esse versículo da grande comissão, né? Quando o Senhor comissiona os obreiros. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui como o obreiro deve se apresentar diante de Deus. Aprovado, que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. 3 características que um obreiro precisa ter, que o ministro precisa ter para exercer o seu ministério com eficiência. Ele tem que ser aprovado. O que é ser um obreiro aprovado? Não é um obreiro que não tem falhas, não é um obreiro que tem dificuldades, mas um obreiro, deixa eu pôr aqui de novo só um minuto, mas um obreiro que diante das pessoas e principalmente de Deus tem autoridade. Quando Jesus ensinava aos discípulos, às multidões ali, quando Jesus ensinava as pessoas, eles ficavam admiradas e o texto chega a dizer, né? Este ensina como quem tem autoridade, ser aprovado é isso. Então, você, como obreiro, precisa ter o respaldo da sua comunidade, o respaldo da sua igreja, o seu exemplo precisa demonstrar que você, de fato, é aprovado, a sua igreja precisa reconhecer o seu ministério. Isso é ser um obreiro aprovado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar, tá? É aquele obreiro que não tem motivos para receber acusações, que não tem motivos para que as pessoas falem mal dele, um obreiro que não deve absolutamente nada a ninguém, a não ser a Cristo, que vive uma vida ilibada, que compra e paga, que é um bom vizinho, que é um bom funcionário, que é um bom patrão, que é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Isso é não ter o que se envergonhar, tá? A nossa vida, a gente vai falar disso nesse instante, a nossa vida, ela é muito mais importante do que o nosso sermão. E, por último, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui estudando teologia para aprendermos sobre a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. Eu sei que a Bíblia tem 31.102 versículos e gravar todos esses versículos é impossível para qualquer pessoa, mas a gente precisa saber, no mínimo, biblicamente falando, a história de cada livro, né? Quando falamos dos profetas do Antigo Testamento, a gente precisa saber que profeta falou para que povo, tempo, quais são os principais versículos de cada livro. A gente precisa conhecer a história de Jesus mais detalhadamente. Você, como obreiro do Senhor, se você maneja bem a palavra da verdade, minimamente você tem que criar uma historinha, né, na sua cabeça a respeito de Jesus, pensando: Jesus nasceu, Jesus cresceu,
inicia o seu ministério após a tentação, e depois o que acontece? Até a ressurreição de Cristo, você tem que ter. Isso é o mínimo que se espera de um obreiro, conhecer o seu Cristo, conhecer o seu ungido, conhecer o seu Messias, conhecer o seu Senhor. Como você quer ser obreiro de Deus, dizendo que foi comissionado por Cristo, se você não sabe a história de Jesus, você não conhece Jesus, então você precisa saber disso, tá bom? Essas são 3 orientações que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, que se aplicam à nossa vida. Seguindo o texto, o autor aqui vai dizer do livro, a minha oração é que este simples livro sirva ao seu propósito, que essas palavras possam alcançar corações tementes e mãos dispostas. Essa frase é poderosa. Corações tementes e mãos dispostas são coisas, irmãos, que favorecem ao nosso serviço à igreja. Tem muita gente que está com o coração ardendo em chamas, mas que as suas mãos estão amarradas. E tem muita gente que tem uma mão solta, que gosta de trabalhar, que gosta de fazer, que é aquela pessoa extremamente ativa, proativa, mas não tem fogo nenhum no seu coração, não tem temor nenhum a Deus no seu coração. É difícil. Então, que sejamos obreiros assim, com corações tementes e mãos dispostas. Isaías 6:9, disto, pois, ouvi a voz do Senhor que dizia, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa é a resposta que devemos dar para o Senhor, mediante ao chamado que recebemos dele. Ele conclui aqui essa introdução dizendo, como Abraão, Moisés, Isaías, Maria, os discípulos, Ananias, Paulo, creio que você dirá, eis-me aqui, Senhor. Agora mais capacitado para servir. Ao final de cada capítulo, essa parte que ele dá um questionário, que ele fala aqui no final de cada capítulo desse livro, você tem um desafio, um questionário, um espaço para você fazer a sua reflexão. Então ele começa aqui no primeiro capítulo falando sobre as credenciais de um ministro. O que é credencial? Credencial é aquilo que caracteriza o ministro, aquilo que está em sua carteira. Nós temos uma credencial, a nossa identidade, o nosso RG é um número próprio, cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu. Todo ministro de Jesus precisa ter as suas credenciais bem definidas e estabelecidas em sua vida. E ele começa aqui, todo ministro que se levanta para fazer a obra de Deus deve ter uma vida exemplar, não maculada, para não macular o evangelho de Jesus e nem banalizar o nome de ministro. O pastor Hernando Dias Lopes acerta quando diz que o instrumento, isso é forte, o instrumento mais útil que Satanás tem na terra é um ministro sem caráter. Quantas vezes a gente muitas vezes vai evangelizar aquela pessoa e diz, olha, Jesus e tal, daqui a pouco a pessoa fala assim, eu nunca fui para a igreja, mas eu não fiz igual o pastor lá, meu vizinho, que roubou dinheiro de fulano. O pastor lá daquela tal igreja estava tendo um caso com a jovem, traiu a esposa, largou a esposa agora para pegar a novinha. Todos nós já ouvimos coisas assim, sabemos de coisas assim. Infelizmente, é uma realidade e nós não podemos permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo. A nossa vida tem que ser exemplo. Nós, como ministros, precisamos nos converter, nos submeter à vontade, ao senhorio de Cristo, tá? Porque, como o pastor Hernando Dias Lopes diz aí, o instrumento mais útil de Satanás é um ministro sem caráter, porque destrói a confiança que as pessoas deveriam ter na igreja. Nós sabemos que existe uma igreja espiritual e uma igreja terrena, né? Essas coisas se diferem. Nós sabemos que a igreja terrena nem sempre ela representa a igreja espiritual. A igreja espiritual, irmãos, ela é sempre poderosa, ela é sempre triunfante, ela é sempre vencedora, ela é a noiva de Cristo, imaculada, santa, preparada para as bodas. Mas a igreja terrena, não. É composta por pessoas que foram renovadas e transformadas, mas também composta por pessoas que ainda estão em processo de mudança e de transformação.
Então, a gente precisa zelar por aqueles que nós colocamos, eu digo agora como pastor, colocamos como ministros das nossas igrejas, que pastoreamos, assim como nós, como ministros, precisamos zelar pelo nome do Senhor para que não sejamos motivo de escândalo. Continuando o texto, ele também diz que um ministro sem caráter é como um médico que tenta fazer um procedimento cirúrgico em um doente sem higienizar corretamente suas mãos. Resultado, ele causa mais mal do que bem ao doente. É o que o ministro sem caráter faz. É alguém sem chamado, alguém sem compromisso com Deus. Tenta até ajudar, mas por não ter a ajuda do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, acaba fazendo mais mal do que bem. O apóstolo Paulo também partilha de um parecer semelhante com relação aos ministros de Deus. Em suas palavras aos Coríntios, ele diz, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, ou melhor, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes recomendando-nos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo coloca a sua vida como exemplo, porque recebeu de Deus o ministério pela misericórdia dele, ele não desfalecia, que significa ceder os desejos da carne, desfalecer do espírito, alimentando a concupiscência da carne. Pelo contrário, ele rejeitava essas coisas a fim de que a verdade de Deus se manifestasse através da sua vida, através do seu ministério. Então, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus para que através da nossa vida e do nosso ministério, Deus seja revelado, a verdade do evangelho seja revelada às pessoas. Posso ouvir um amém, igreja? Oh, glória. Amém. Vamos lá. Amém. De acordo com Paulo, o ministro não pode andar com astúcia, ou seja, deve ser um homem, não deve ser um homem que use de espertezas ou manobras para enganar o povo de Deus ou tirar proveito do rebanho. Exemplo prático, você está no momento de ofertório, você está ali ministrando sobre ofertar e dizimar, que não é errado, tá? Nós praticamos isso nas nossas igrejas, é bíblico, mas eu vejo muitos excessos, eu vejo muitos milindres, eu vejo muita manobra para tentar influenciar alguém a ofertar e dizimar, infelizmente. Então, por exemplo, quando os ministros dizem assim, você que sentiu o seu coração arder, você que sentiu o toque do Espírito Santo, você que está sendo comissionado pelo Senhor, você vem, oferte, seja um parceiro do ministério, dizime, mas se você também não sentiu, se o Espírito Santo não tocou no seu coração, você não precisa vir. Olha, aí está o irmãozinho lá, sentado na cadeira, olhou para um lado, o daqui levantou, olhou para o outro, o daqui levantou. Pô, Deus tocou no coração dele, tocou no coração do de cá, só eu que tenho um coração duro? Não, eu também senti o toque do Senhor na minha vida. Aí vai lá ofertar. Isso é jogada psicológica, tá, gente? É uma manobra para você induzir alguém a ofertar. Quando, na verdade, a mensagem do ministro deveria ser uma mensagem de conscientização para que as pessoas ofertassem e dizimassem de forma alegre, contente, espontânea, porque isso agrada ao Senhor. Continuando, o mais importante discurso de um pregador, deve ser a sua vida ilibada e pautada pela palavra de Deus. Como eu falei, a melhor mensagem de um pregador é a sua vida. O que vivemos é mais importante do que o que falamos. Jung, um dos pais da psicologia, ele vai dizer que nós não somos o que dizemos, mas somos o que fazemos. Não somos o que falamos que iremos fazer, mas somos o que de fato fazemos. A gente tem que ter essa assertividade. Então, a nossa vida como ministro precisa ser uma vida ilibada, pautada na palavra de Deus, uma vida de exemplo. Paulo, quando escreve ali a Tito para que ele fosse levantar os bispos daquelas igrejas ali de Creta, ele dá uma série de recomendações, e 99% das recomendações falam do caráter, da mente, do comportamento
comportamento e poucas a respeito de conhecimento bíblico, para vocês terem uma ideia. Enquanto 99% são questões de caráter, apenas uma ele coloca ali e tem que conhecer a palavra de Deus. Mas o restante é ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa, não ser dado ao vinho, é ser hospitaleiro, são coisas de comportamento. Para você ver como a vida do obreiro é importante. Continuando, em nossos dias, vocês conseguem ver o mouse aqui, gente? Sim ou não? Quando eu mexo o mouse, vocês conseguem ver aqui em cima do em? Não. Não. Então tá bom. Então nós estamos Não, aqui professor. nesse parágrafo. Em nossos dias, bem no meio da tela. Em nossos dias, há uma urgência extrema de homens com a vida no altar de Deus para que o evangelho seja outra vez moralizado, pois a vida de muitos ministros tem sido um verdadeiro convite para a humanidade ir para o inferno, infelizmente. Assim como a vida do ministro é mais importante que o seu sermão, a vida daquele ministro, entre aspas, que dá um mau testemunho, é um sermão de Satanás, evangelizando e convertendo as pessoas para o inferno, porque a decepção frustra as pessoas e os leva, né, a um caminho diferente daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Quando as pessoas descreem do evangelho, elas, na maioria das vezes, o fazem por causa da má conduta que observam na vida do crente ou na vida do ministro. Rapaz, isso é muito poderoso. Quando as pessoas rejeitam o evangelho, elas não rejeitam a Deus. A maioria das vezes elas rejeitam os homens que dizem que servem a Deus. Moody, para quem não conhece, esse homem é D.L. Moody, ele foi um teólogo, pastor muito forte, né, muito poderoso em palavras, inclusive tem Bíblias no seu nome, tem comentários bíblicos completos no seu nome. Perguntaram a ele sobre qual era o maior problema da obra, e ele respondeu que eram quem? Os obreiros. Alguém está com problema aí, gente? Eu vi alguém colocar no chat aqui, problema no áudio. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, Sim, aqui então, sim. Pronto. Aqui tá Legal. bom. Olha que frase poderosa. Qual é o principal problema da obra? Os obreiros. E Moody morreu há muitos anos. Ele falou isso aqui, a gente está falando de muito tempo atrás. E quais são os principais problemas hoje que a gente enfrenta para servir a Jesus? Exatamente o mesmo. Qual é? Os obreiros. Os obreiros, infelizmente, têm sido, né, uma dificuldade enorme para o crescimento do evangelho. Porque a gente vê muitos pastores que têm a mídia a seu favor, ao invés de estarem pregando o evangelho, fazendo o que estão fazendo, né, trazendo prejuízos ao evangelho. Que Deus tenha misericórdia da vida deles e que nos dê essa graça e percepção para que a gente não venha a ser exatamente como eles, mas sejamos diferentes. Continuando, vejamos em uma porção das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo diz para Tito, eu acabei de falar aqui, por esta causa deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cidade constituíssem presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que, ali começa, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, não sejam acusados de dissolução, não sejam insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto, né, pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes, porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo coisas em casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Você percebeu que só no finalzinho ele coloca o conhecimento bíblico, mas antes é só trabalhando caráter, para você ver a necessidade que nós temos de sermos obreiros aprovados nesse sentido. O que está escrito em Provérbios 22:1 serve de regra para todos quantos desejam servir ao reino de Deus. Eu vou abrir aqui para a gente ler Provérbios
22:1. Diz assim: mas digno de ser escolhido, mais com idade e intensidade, mas digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça melhor do que riqueza e ouro. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Ou seja, Salomão está dizendo aqui que o nosso nome, a nossa reputação é melhor do que as riquezas, do que os tesouros. Que ser alguém agraciado é ter uma boa reputação diante das pessoas. Então vamos lá. Quais são então essas credenciais de um ministro, gente? O que eu e você precisamos ter para sermos bons obreiros? Primeira coisa, convicção de que foi vocacionado. Ministério não é plano de carreira, ministério não é para qualquer pessoa. Ser ministro do Senhor implica em ser chamado por Ele. Tem muita gente que quer ser pastor para pregar no domingo. E pastor não só prega no domingo, pelo contrário, a pregação do domingo é a coisa mais simples que um pastor faz. O ministro precisa, assim como Paulo, ter plena convicção que foi Deus que lhe pôs no ministério. 1 Timóteo 1:12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo, o Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Querido, se você não está comissionado pelo Senhor, sinto muito lhe dizer, seu ministério vai ser um fracasso. Não só isso, a sua vida está destruída. Porque aquele que não foi comissionado pelo Senhor não recebe dele capacitação, não recebe dele esse conforto, não recebe do Senhor as armaduras necessárias, a força necessária para suportar os processos. Por isso a gente vê muitos homens, pastores, muitos obreiros, muita gente que no meio do ministério cai, padece, reclama, começa a resmungar, começa a falar mal da igreja, diz que nada é bom, nada presta, outros tiram a própria vida, outros ficam muito enfermos. Por quê? Porque faltou o poder de Deus ali capacitando, cuidando, confortando, exortando, direcionando, porque não foram comissionados. Ser pastor não é ser como um empresário, é diferente. Diversas vezes, voltando ao livro, o ministério do apóstolo Paulo fora questionado e desacreditado. Ele precisou defendê-lo algumas vezes, mas sua confiança naquele que o chamou nunca esteve abalada. Olha o que ele fala em Atos 20:24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que compra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Como pastor, nós somos abalados e atacados constantemente. E muitas vezes o nosso ministério é posto em xeque. Se nós não tivermos convicção e certeza de que Deus nos chamou para essa tarefa, a gente abandona. Voltando ao texto, fica claro que o desejo do seu coração era servir a Cristo com toda a sua força, com toda a sua alma e todo o seu coração. E Deus confirmava através das grandes obras milagrosas operadas através do seu ministério. Não existia preocupação em sua mente quanto aos custos do seu ministério e às dores suportadas ao longo do caminho. Eu digo isso, a Bíblia fala que quem deseja o episcopado, ser pastor, excelente coisa almeja, do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista humano, terreno, é loucura. Desejar ser um pastor hoje, aos olhos de qualquer homem empreendedor, de qualquer pessoa que conheça um pouco melhor sobre inteligência emocional, psique, emoções, ele vai dizer assim, você está desejando uma coisa terrível, você quer se matar, tá? Mas quando somos chamados pelo Senhor, acontece o que eu disse nesse instante. O Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara, o Senhor nos comissiona, Ele nos fortalece, Ele põe as suas armaduras em nós, e é o que nos faz suportar o peso. Olha em Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Você teria coragem de dizer isso
Eu sou ministro do Senhor no presídio. Olha que coisa forte Paulo está dizendo. Para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. O seguinte é que eu posso estar preso, eu estou aprisionado. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Eu posso estar aqui acorrentado, posto para morrer, mas orem por mim, porque eu sou embaixador de Cristo aqui na cadeia. Ou seja, eu, corpo físico, estou preso, mas a palavra do evangelho do meu ministério é proferida, ela é livre e ela vai alcançar muitas pessoas, porque isso me convém. Olha a percepção da grandeza que Paulo tinha do seu ministério. Eu estou preso, mas a palavra do evangelho está livre, porque o que eu falar, o que eu proferir, em nome do Senhor, eu tenho certeza que vai alcançar os corações, porque aquele que me chamou garante. E muitas vezes a gente tem, né, dificuldades bem menores e já se queixando. E Paulo, até na cadeia, preso, posto à morte, ele estava ali glorificando ao Senhor e dizendo, com outras palavras, o que ele já disse em outros livros: tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, quem capacita, quem traz para o ministro essa percepção é o Espírito Santo. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém. Sim, amém. Estão gostando? Amém. Sim. Tô sim, ainda bem que está sendo gravado. Ô, glória. Amando. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom, gente? Vamos lá. Diversas vezes, Paulo deu instrução para que seus filhos na fé, Tito e Timóteo, tivessem cuidado e fossem criteriosos na hora de consagrar líderes para a igreja de Deus. Olha aí, rebombada. Paulo ordenou a Timóteo que sobre ninguém pusesse a mão precipitadamente. Em outras palavras, que não consagrasse ninguém à função ministerial, sem que tal pessoa tivesse obtido a aprovação e a chamada divina para tal cargo. Esses dias eu fui convidado a uma igreja que o pastor fundou aqui próximo, mas que por motivos pessoais o pastor se mudou, foi embora, e o trabalho ficou na mão de dois jovens, dois homens, na verdade, dois irmãos que eu já conheço há um tempo, que têm de fato um caráter ilibado, pessoas honestas, direitas, e me perguntaram se eu poderia ajudá-los, consagrando-os, né, ao ministério pastoral. E eu fui na igreja, uma igreja que deve ter hoje uns 30 membros, 35 membros nessa faixa, 30, 40 pessoas, e os dois querem ser consagrados a pastor. São meus amigos, são pessoas que eu conheço, tá? Mas a construção ali, as percepções que eu tive, não foram tão favoráveis, no sentido de, por que dois pastores para pastorear 30 pessoas? Está pegando alguma coisa, eles começaram a dividir a direção da igreja e tal, então trabalhando, levando eles dois, mas empresa é diferente de igreja. Empresa a gente tem sócio, na igreja não. Então como é que eu vou consagrar dois pastores numa igreja que só tem 30 pessoas? Primeira questão que eu fiz a eles. Segunda questão que eu fiz a eles, olha, eu como pastor posso trazer aqui um corpo, né, um corpo de pastores, para que a gente ministre a ordenação. Mas quem faz a consagração, ou seja, quem indica para o ministério pastoral, não são outros pastores, é a igreja. Então, cobrei deles uma reunião com a igreja, para que a igreja dissesse quem é o pastor delas, quem eles aceitam como pastor, e que a responsabilidade daquela consagração, daquela ordenação, era delas e não minha. Eu estava ali com o intuito de ajudar e organizar a igreja, mas a responsabilidade maior era da própria igreja, porque a igreja conhecia aquelas pessoas, né, aqueles irmãos que estavam ali sendo comissionados e colocados naquela condição, né, para receberem a ordenação ao ministério pastoral. Então, eu tive esse critério, tá? Mas eu conheço muitos outros pastores que saem colocando a mão na cabeça de qualquer um. Chega na igreja hoje, consagra, amanhã o cara dá problema, tira. Pelo menos já trabalhou um pouquinho. Eu não consigo enxergar a igreja dessa maneira. Eu tenho cuidado, eu tenho critérios. Eu tenho pessoas na nossa igreja que têm anos conosco, que têm um dom da palavra, que conhecem, que são teólogos e que não são obreiros, que não são ministros. Porque eu entendo que o indivíduo é um excelente professor, ele é um excelente teólogo, ele é um excelente crente,
mas não foi chamado pelo Senhor para servir. Não recebeu do Senhor o chamado para ministrar. E tem outros obreiros que não têm 10% do conhecimento bíblico teológico de outros e que são obreiros, porque esses sim receberam do Senhor o convite. Fica claro, a igreja abraça, a igreja sente. Né? Então a gente tem que ter esse critério. Não é porque eu falo bem que eu sou obreiro, não é porque eu conheço muito bem a Bíblia que eu sou obreiro. Nada disso. Vamos continuar. Designar pessoas desprovidas de vocação para a função ministerial é um grande prejuízo que o reino de Deus sofre. Uma pessoa vocacionada faz mais pelo reino do que qualquer outra, porque a própria essência de sua vida lhe remete a isso. Olha que coisa profunda. Motivações erradas são terríveis para a obra de Deus e causam prejuízos enormes à igreja e àqueles que se intrometem sem a devida convocação ministerial. Tá vendo? O indivíduo que é vocacionado, tudo pensando na igreja, pensando no bem-estar da igreja, pensando no crescimento da igreja, na melhora da igreja, enquanto aquele que não tem a vocação, a convocação do Senhor, ele não pensa assim, ele pensa em si, ele pensa em se aparecer, ele pensa em se mostrar, ele pensa em seu nome. E o evangelho não é sobre mim, sobre eu, sobre o meu nome. O evangelho é sobre o outro, é sobre servir, é sobre dar, é sobre abrir mão, é sobre fazer Cristo engrandecido e o nosso nome diminuído. E só tem essa percepção, irmãos, quem recebeu do Senhor o chamado, porque é o chamado que nos capacita. Segunda credencial de um ministro é... Estou falando do bocado hoje, ô glória. Seguir o modelo de Jesus. Jesus é o bom pastor, convidou-nos a integrar sua escola ao dizer, aprendei de mim. Jesus é incrível, né? Se todos os ministros pudessem olhar para a vida de Jesus e desejar ser como ele era, seguir os seus passos, os seus caminhos, a gente tinha hoje uma igreja com certeza mais relevante no mundo. Jesus é o maior modelo de pastor. Sua vida e ministério mostram o perfil ideal para o líder cristão. Jesus deu sua vida pelas suas ovelhas, dando-nos o sagrado exemplo de como deve ser a conduta e a postura do seu rebanho. Está vendo que eu estou falando que o evangelho é sobre servir? Jesus é excelente nisso. O modelo de Jesus como ministro e líder traça um perfeito contraste com os líderes israelitas nos dias do profeta Ezequiel. Você conhece essa história? Deus faz severas acusações contra os cabeças de Israel que não faziam caso das ovelhas de Deus. Olha o que a Bíblia diz, ó. É um texto grande, eu vou ler, mas que é importante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desagarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha que coisa, irmãos. Infelizmente, até hoje, isso pode continuar acontecendo. Pastores e ministros que trabalham e servem mediante a classe social de determinada família da igreja. Para uns tem um comportamento, para outros tem outro comportamento. O pecado de um não é o pecado do outro. Não é assim? Misericórdia. Vamos continuar. Assim se espalham por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor,
Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Nós temos o cumprimento dessa profecia em Cristo, quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Enquanto os pastores antigos mordiam, comiam, usufruíam de tudo aquilo da ovelha e rejeitavam a ovelha ruim, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas são minhas e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Então, Jesus nos dá exemplo com a sua vida, com o seu ministério, por isso precisamos ter essas marcas de Cristo. Esse texto resume a falta de cuidado com o rebanho de Deus, a negligência diante dos perigos, das dificuldades das ovelhas. O pastor precisa ter o coração de Jesus, precisa amar o rebanho. Introduzir no contexto da liderança a metáfora do pastor das ovelhas, Deus queria associar o trabalho do pastor campestre com os serviços empenhados pelos guias, por aqueles que guiam almas. A função de um pastor de ovelhas repousa no tripé: proteção, provisão e direção. Pegou isso aí? Você, como ministro do Senhor, você, como obreiro de Deus, você precisa prover, você precisa entregar às pessoas que estão na sua comunidade proteção, provisão e direção. Como obreiro do Senhor, eu protejo, eu promovo e eu direciono. Como ministro, eu protejo, promovo e direciono. São 3 coisas que a gente precisa aprender e aplicar no nosso ministério, pelo amor de Deus, tá? Como obreiro do Senhor, defenda as ovelhas, defenda a ovelha do lobo, defenda a ovelha do ladrão, defenda a ovelha de si própria, porque a ovelha é um animal indouto e muitas vezes ela própria se põe em perigo. Você precisa prover para esta ovelha um bom alimento, assim como o Senhor nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, nós precisamos prover para essa ovelha, pasto, um alimento sólido, um alimento produtivo. As nossas mensagens precisam ser bíblicas, direcionadas, atualizadas, aplicadas na nossa vida. E direcionamento. As ovelhas precisam enxergar em nós, ministros do Senhor, uma direção no nosso comportamento, na nossa palavra, na nossa ação no dia a dia na igreja. A gente precisa mostrar para elas o caminho, e aqui direcionar parece igual a prover, né? Prover é pregar, direcionar é ser exemplo. Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Salmo, o salmista vai dizer que o caminho do ímpio é de perecer, mas o caminho do justo é de florescer. O salmista deixa claro que nesse caminhar nós temos a certeza de que Cristo está conosco, por isso há vitória, Ele está no caminho, então nós também precisamos estar nesse caminho. A nossa vida tem que ser exemplo, as pessoas desejam almejar, alcançarem a nossa estatura de fé, de crescimento ministerial. Vamos lá. Promover proteção. Eu acho que eu falo dos 3, só ver aqui. Provisão e orientação, que seria direção. Vamos lá, eu não vou ler não, vou só aplicar aqui diretamente. Opa, passei. Segui o modelo de Jesus. Deixa eu achar. Proteção. Olha aí, essa função pesa sobre todos os líderes. Deixa eu achar logo o próximo tópico, gente, que aí a gente não perde tempo aqui. Daqui a pouco eu falo da conclusão. Então, todo obreiro, deixa eu voltar. Todo obreiro, ele precisa promover na igreja esses 3 tópicos. Proteger, promover e direcionar. Proteção, como eu falei, através da palavra de Deus e do serviço. Tá? Mais do serviço do que da palavra. Quando você serve a igreja, você a protege. Quando você leva um copo de água, tá? Exemplos bem práticos e bem simples. Quando você leva um copo de água para alguém que está ali no culto, você a protegeu de estar desapercebida,
você a protegeu dela se perder ali nas coisas e não pegar aquilo que está sendo dito na mensagem. Quando você direciona um novo convertido, vai caminhando com ele, coloca lá bem acomodado, quando você recebe bem uma pessoa na igreja, isso são cuidados, isso são sinônimos de cuidado, de proteção. Quando você serve as crianças, quando você tem cuidado para que a criança, né, não se bata, não se machuque, não corra na igreja, isso são comportamentos de proteção. A gente tem que ter esse cuidado. Às vezes tem lá uma senhorinha na igreja, né? E a gente percebe que tem dificuldade na leitura, que tem dificuldade, na verdade, na visão, ou que não consegue se locomover muito bem, tem uma escada. A gente sempre está atento, pega na mão, coloca, dá um direcionamento. Isso é importante. Pessoas são importantes. A igreja é formada de pessoas. Somos ministros para cuidar de pessoas. E hoje eu vejo muitos obreiros desligados. Ontem, por exemplo, eu estava na minha igreja, eu percebi isso. Eu cheguei na igreja, parei o carro na frente da igreja, cheio de instrumento para carregar, bolsa com retroprojetor, computador, guitarra, pedaleira, um bocado de coisa, eu ia amontoando de coisa para carregar, e o obreiro na porta da igreja estava na porta da igreja, ficou. Eu não disse nada a ele, passei e tal, fui arrumar o meu negócio lá. Enfim, eu estou forte, eu sou um homem, não estava nada demasiadamente pesado. Mas se chega um visitante na igreja, se está chovendo, para um carro na frente da igreja, será que aquele obreiro ia lá com guarda-chuva? Ele ia ajudar alguém que estava carregando um peso? Ele ia dar a mão para um senhor de idade para subir as escadas da igreja? Ele não teve coragem de servir ao pastor, que alguém pode promovê-lo? Será que ele teria a possibilidade de cuidar de alguém que ele nem conhece? A gente tem que ter essa percepção. Precisamos aprender a servir melhor. O segundo tópico, né, que é direcionar. Correto? Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Promover direção, proteção, provisão. Perdão, gente. Provisão. Prover. E agora é ministrar. Agora é palavra de Deus. Prover é alimento. Prover é Bíblia. Prover é você manejar bem a palavra da verdade. Prover para a igreja é você ministrar com o coração cheio de fogo, mas com a mente também cheia de luz. Manejar bem a palavra da verdade, ser uma bênção, proferir palavras de vida, proferir palavras de fé, proferir palavras de transformação, ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Nós provemos dessa maneira. Como obreiros do Senhor, nós podemos ajudar muitas pessoas. Às vezes nos preocupamos tanto com o físico, com o material, se a pessoa está em um alimento, se a pessoa está com suas contas pagas, se a pessoa tem alguma dificuldade para pagar o aluguel, quando na verdade nós não somos omissos muitas vezes com a provisão mais importante, que é promover vida espiritual para as pessoas. Nós temos o poder de Deus na nossa boca. A Bíblia diz que as nossas palavras geram vida ou morte. Então, todo obreiro, ministro, precisa entender que ele precisa ser um canal de vida para as pessoas. Tem gente que tem obreiro, mas tem vergonha de orar pelo outro. Tem gente que quer ser obreiro, ministro, mas não tem coragem de pregar. Não estou falando de pregar na igreja com o microfone na mão, não. É de falar de Jesus para as pessoas. Eu não entendo. Infelizmente, acontece isso, né? A pessoa quer ser obreiro, mas tem dificuldade de fazer essas coisas. O Senhor nos comissionou para isso, para, através da nossa vida, através das nossas palavras, as vidas das pessoas serem transformadas e mudadas. Você, como obreiro, seja tocando, ministrando, seja pregando, seja intercedendo, você precisa promover nas pessoas, prover para as pessoas, né, uma experiência de vida, de transformação. E, por último, direcionamento, ser exemplo. Precisamos ser exemplo em todas as coisas. Como obreiro, como pastor, coloco a minha vida, né, como exemplo. Como pastor, o melhor casamento da igreja tem que ser o meu. Como pastor, os filhos mais educados da igreja tem que ser os meus. Como pastor, o melhor esposo da igreja tem que ser eu. Eu tenho que ser o exemplo do rebanho.
Você, como ministro, como obreiro, você tem que ser exemplo em todas as coisas. A pessoa mais honesta da igreja tem que ser o pastor. A pessoa mais honesta da igreja tem que ser os obreiros. As pessoas mais sinceras, as pessoas mais amorosas, as pessoas que mais têm facilidade de perdoar, as pessoas, qualquer qualidade que a Bíblia traga como proveitosa, os obreiros e ministros precisam ser exemplo máximo disso. Eu sei que existem aí diferenças, muitas vezes existem detalhes nas nossas vidas que a gente tem um pouco mais de dificuldade do que outros, eu sei disso. Mas, de um modo geral, a nossa vida tem que estar como exemplo máximo daquilo que há na palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. Bem, Oh, glória. Vamos, então, para a conclusão. Conclusão desse capítulo. Estão vendo aí a conclusão? Sim, pastor. Conclusão aqui. O pastor líder, o obreiro que quer ser digno, né, deve se afadigar na palavra. Precisa estudar a palavra de Deus, ser um profundo conhecedor das doutrinas, deve gastar tempo de oração pelo seu povo, por seus problemas, pelas suas dificuldades, por sua imaturidade, por sua apatia. Você, como obreiro, tem que se levantar contra todas essas desgraças propriamente ditas na vida das pessoas das nossas igrejas e comunidades. Ele deve conhecer por experiência o caminho por onde está guiando, está vendo, seu rebanho, para não permitir que as ovelhas caiam em precipícios ou fiquem presas em espinhos. A trajetória de Israel pelo deserto no Sinai, Moisés sempre ouvia a voz de Deus em relação ao caminho que o povo deveria seguir. Olha aí. Moisés sabia o que devia dizer ao povo. Ele sabia qual era a vontade de Deus para o presente e o futuro do povo. Ele conhecia a vontade de Deus e isso tornava possível de levar o povo a mirar no alvo certo. Sua experiência com Deus lhe possibilitava saber qual estratégia usar para vencer as batalhas que tiveram que enfrentar. O pastor jamais conduzirá o seu rebanho pelo caminho certo, se ele mesmo não se afadigar na busca por Deus e no conhecimento da sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Aqui tem um textozinho para as reflexões. E depois o autor desse livro começa a falar sobre o Espírito Santo. Eu não vou ler o livro todo porque não dá, mas vocês gostaram do primeiro capítulo desse livro, sim ou não? Sim, sim. Pastor. Com certeza. Deixa eu mostrar a vocês o autor desse livro aqui, ó. Tá o nome dele aqui embaixo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de escrever em 2022. Olha aí. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o sumário. E acha onde esse livro? Calma, que eu vou falar agora. Esse prefácio aqui foi escrito pelo pastor Gessé, é bem bacana. E aqui o sumário dele, gente. Então tem a introdução que nós lemos, as credenciais de um ministro. Aí depois eu vou falar sobre o Espírito Santo, sobre teologia, sobre Jesus, o Filho de Deus, a oração, prática da fé, sobre a fé, do que se trata, sobre igreja e comunhão, sobre a Bíblia, tem uma bibliografia no final e alguns extras aqui para ajudar na leitura bíblica. O nome do livro é Para Servir Melhor. Eu estava compondo uma apostila para os obreiros da igreja, aqui, para servir melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa dele mesmo. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu mostrar para vocês a capa. Parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, para servir melhor. Aqui. Dá para ver? A capa dele é essa. Sim. E essa parte que a primeira é o fundo, né? Aí tem a lombada e a capinha aqui com essa mão, Heather Lopes. Gente, esse livro... Bonito. Falei? Oi? Não ouviu quem falou alguma coisa? Onde é que eu acho esse livro, pastor? Pronto, esse livro eu escrevi em 2022.
Ele tem alguns erros de português, algumas, assim, erros de digitação, na verdade. Eu estava tão ansioso para lançar que teve um capítulo, por exemplo, que eu não escrevi, eu só botei os tópicos e não percebi que tinha mandado ser o texto. Mesmo assim, um livro poderoso, graças a Deus, um livro que edificou muita gente. Mas eu estou lançando esse ano, espero que até o final do ano eu consiga fazer isso. A segunda edição desse livro, tá? A segunda edição desse livro, bem mais ajustada, com muito mais conteúdo, muito mais informação. Só um minuto. Saúde. Saúde. Obrigado, meu irmão. Saúde. É o ar-condicionado, às vezes fica frio, dá um... Ai, minha sogra apareceu, amiga. Então, vou lançar esse ano o Para Servir Melhor, né? Segunda edição, ou 2.0, não sei como é que eu vou escrever. Mas eu estou editando, já editei muita coisa, estou 50% do livro já feito. E eu estou escrevendo também um outro livro, na verdade um livreto um pouco mais objetivo, e vai servir para os novos membros. O nome do livro é Cheguei, e agora? Sobre novos membros, sobre para quem gosta de discipulado. Esse livro vai nos trazer assim, uma ideia de como ler a Bíblia melhor, de como orar, de como iniciar uma vida de oração, de devocional, o que é o jejum, como ter uma vida de gratidão e devoção ao Senhor, como ter uma vida de alegria e contentamento e generosidade. São princípios básicos de um crente verdadeiro, sabe? Que hoje em dia a gente tem dificuldade de ver algumas mensagens sobre esses assuntos. Peço que vocês estejam orando por isso. Amém? Amém. Assim que lançar, vou comprar para dar de presente ao meu esposo. Estou trabalhando com Novos Decididos. Bacana. Eu já ia falar isso, Mari. Lembrei logo dele. Esse primeiro livro é quase uma teologia sistemática, que eu falo de Deus, Jesus, Espírito Santo, igreja, pecado, oração. É bem bacana para quem está também nesse processo de discipulado. Mas o outro é focado em novo convertido mesmo. E é um livro com uma linguagem bem fácil, uma linguagem bem assim, sabe? Nada muito evangeliquez, sabe como é? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo... não tem nada disso. É a linguagem que o novo convertido entende e fala. Então, eu tenho tentado escrever assim. A última vez que eu peguei esse livro para escrever foi em fevereiro. De lá para cá não saiu mais nada. Eu parei, até porque eu estou escrevendo coisas que eu creio, né, que eu preciso da direção do Espírito Santo. Não é uma questão só de raciocínio, de intelecto, fazer uma redação. Eu estou escrevendo algo que vai edificar a igreja, então eu preciso do direcionamento espiritual do Senhor. Por isso eu parei e vou voltar quando o Senhor colocar algo no meu coração para poder fazer. Mas orem por isso, eu espero que até o final do ano eu consiga estar com os 2 livros já. Amém. Eu vou fazer o lançamento deles, tanto digital, tá, como e-book, como físico também. Amém? Gente, obrigado pela aula de hoje. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez falando. Eu vou encerrar a aula, a gravação. Nos próximos dias eu posto lá no YouTube para a gente poder ter um feedback aí, né, uma possibilidade de assistir de novo. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Combinado? Combinado. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite.